Nós somos o grupo 15, composto por mim, Bianca Sena, Carolina Ferreira e Stephanie Pagioluna. O nosso trabalho é a respeito da rede CPTM, ferroviária e metroviária de São Paulo. E nós pretendemos fazer uma análise das duas redes em relação à viabilidade e as conexões, para entendermos onde existem anomalias e deficiências durante o trajeto. Com isso, nós pretendemos propor melhorias e que esse material possa ser usado como consulta para estudo a respeito desse tipo de transporte no futuro. Para entender melhor, então, nós construímos a nossa ideia a partir de grafos, para uma melhor visualização das redes conectadas. Mas o que é um grafo, então? Os grafos, eles são representações que utilizam nós e arestas, que se conectam para representar as relações entre pares. Para o nosso estudo, cada estação representa um nó e as arestas representam as conexões. Então, no nosso caso, os nossos grafos podem ser não direcionados, porque as linhas elas permitem um fluxo de trem, não apenas em nenhuma direção, e ponderado, porque o peso das arestas, eles, na verdade, são as distâncias das viagens. Por exemplo, quantos passos de distância determinada estação está de outra estação. Os grafos da nossa análise são essenciais para a melhor visualização, por exemplo, de pontos críticos com alta demanda, como, por exemplo, a luz e a Sé, que possuem muitas conexões com outros trilhos. Explicando em termos, a centralidade ela se refere às conexões. Quantas conexões uma estação faz com outras? A redundância diz a respeito de rotas de fuga, ou seja, uma outra alternativa de saída caso a estação que eu esteja tenha algum tipo de problema. E excentricidade é a maior distância mínima entre um nó, por exemplo, no caso uma estação escolhida, e qualquer outro nó da rede. Distribuição heterogênea trata da diferença de conexões que algumas estações podem ter. Por exemplo, a Luz e Sé são as mais complexas que Mauá, por exemplo, que possui apenas uma rota de fuga, que é a estação seguinte. Portanto, a nossa análise foi construída de forma com que retiramos as informações dos sites oficiais do metrô e da CPTM. Em seguida, fizemos uma planilha com todas as estações e exportamos para o CAP. Colocamos os vértices como estações e as arestas como conexões, sem separar entre metrô e trem, para que possamos ter uma visualização melhor das conexões. Deixamos também cada cor no grafo como a cor oficial da linha. Cada nó possui a medida de diâmetro, centralidade e grau e centricidade das intermediações. Como as nossas arestas não têm uma direção específica, o grau de um nó é o número das conexões que ele tem, e o diâmetro é uma medida que representa a maior distância entre qualquer um de dois nós que tivemos no grafo. Referente à parte de análise do nosso projeto, estudamos sobre algumas estações do metrô e da CPTM e obtivemos esses dados de sites oficiais da CPTM e do metrô. Assim, a gente teve uma análise mais segura. E a partir dos dados pesquisados, fizemos a análise e concluímos alguns quesitos, como, por exemplo, quais seriam as 10 estações mais movimentadas do metrô. Então, a gente obteve que as estações seriam a Sé, a Luz, Palmeiras Barra Funda, República, entre outras. E se você for para analisar os dados do metrô e também o grafo feito pelo grupo ao lado,
a gente percebe que as estações mais movimentadas se dão pela interconexão que elas têm entre si e também pelo número de baldeações que são feitas nessas linhas. Por exemplo, a Sé. A Sé é uma das principais que são mais movimentadas. Isso se dá por conta da quantidade de baldeação que é feita nessa linha. Agora, sobre as 10 estações mais movimentadas da CPTM. Esses dados foram retirados dos sites oficiais e foi uma análise feita por um mês. Então, se deu aqui que as estações mais movimentadas são Guaianazes, a Luz, o Brás, Tatuapé, a Itaquera, Santo André, entre outras. E a gente também percebe que as estações que são mais movimentadas são aquelas que têm mais baldeações também e que tem mais interconexão entre si. Por exemplo, o Brás. O Brás ele tem conexão com várias outras linhas, como, por exemplo, tem conexão com a linha 7 Rubi, conexão com a linha 11 Coral, 10 Turquesa, tem conexão com várias linhas, então o que torna ela muito mais movimentada. E uma das análises mais importantes seriam as estações com maior grau de conectividade entre os dois sistemas, que são o metrô e a CPTM. Então, um ponto muito importante, uma das estações mais movimentadas nesse grau, é a estação do Brás, porque ela interliga diversas linhas, como a linha 7, linha 10, linha 11 e linha 12 da CPTM, e também interliga a linha 3 do vermelho do metrô. Outro exemplo também seria a estação Luz, que interliga a linha A1 azul, a 4 amarela do metrô, com algumas linhas como 7 Rubi e 11 Coral da CPTM. Também percebe-se que essas estações que são mais movimentadas são por conta da quantidade de conectividade sobre elas e com a quantidade também de baldeações entre a linha. Então, dá para perceber no gráfico ao lado que a gente fez uma relação com as linhas da CPTM e as estações. E a gente obteve que as estações que estão mais movimentadas e mais conectadas são a Estação do Brás, a Luz, Tamanduateí e Pinheiros. Por fim, nós fizemos uma análise mais maior, mais detalhada sobre a rede metroviária de São Paulo, mas a gente pegou praticamente todas as estações, todas as linhas, para ver como elas estariam mais interconectadas. Então, a gente tem 2 gráficos, um com os rótulos das estações e um sem rótulos. E a gente vê que é muito interconectada, tem muitas conexões, mas com as análises anteriores a gente soube isolar cada grupo e ver quais são as estações mais conectadas, quais seriam os futuros problemas e outros quesitos também. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre as análises, né, que a gente pode fazer com base nos nossos grafos e nas tabelas. Primeiro de tudo, a gente consegue identificar quais são os hubs essenciais dessa rede, né? Quais são as estações que funcionam como hubs essenciais, que são as estações Brás, Luz e Sé. Essas estações possuem a maior centralidade de grau, isso significa que elas são as estações que mais fazem conexões com outras estações. Por outro lado, isso também implica que congestionamentos, falhas, né, nessas estações tem um impacto grandíssimo na rede como um todo, né? Foi feita uma simulação, por exemplo, de uma falha na estação da Luz e resultou num aumento médio de 40% no tempo de viagem dos passageiros. É uma coisa muito grande. Então, é necessário propor melhorias, né, para essas situações, e a gente sabe que realmente ocorrem, né, falhas, enfim, nessas estações, e elas são as principais para conectar a rede inteira. Primeiro de tudo, né, uma das melhorias que a gente pode propor aqui para esse problema de falha nessas estações centrais principais seria justamente ampliar a capacidade, né, desses hubs. Então, investir em infraestrutura, redistribuir os fluxos nessas estações, criar plataformas adicionais, enfim, melhorar os hubs em si, né? Outra proposta
de melhoria seria aumentar a redundância da rede, porque ela é uma rede que não possui muitas rotas alternativas. Então, os passageiros eles não têm flexibilidade de escolher rotas. E isso, com certeza, acarreta num tempo maior de viagem e é uma melhoria que poderia ser feita, né? Aumentar a redundância para criar mais rotas possíveis para os passageiros terem opção de escolha. Outra análise que a gente pode fazer, né, da nossa rede é que ela tem uma excentricidade muito grande. Então, assim, de uma estação periférica, por exemplo, Rio Grande da Serra, até uma outra ponta, demora 32 estações. Então, assim, é muito grande, né? Uma excentricidade muito grande. Então, uma proposta de melhoria para esse problema seria reduzir a excentricidade, como, por exemplo, criar novas linhas conectando as estações periféricas diretamente a hubs, né? Então, por exemplo, conectar, como eu dei como exemplo aqui, Rio Grande da Serra, conectar diretamente com a Estação da Luz, enfim, para reduzir essa excentricidade para no máximo 20, né? Então, eu acho que nas análises que podem ser feitas da rede de metrô e CPTM, esses são os pontos mais importantes aqui que requerem, sim, melhorias, porque quem usa o transporte público em São Paulo sabe como é difícil, né? Sabe como é frustrante, inclusive, demorar muito para chegar em qualquer lugar. Então, identificar esses pontos é muito importante para a gente poder propor melhorias para a rede, né? E o nosso trabalho conseguiu analisar bem isso. A gente consegue perceber que os benefícios projetados seria principalmente a redução do tempo, né? Então, essas melhorias poderiam economizar 15 minutos por viagem e também teria a acessibilidade ampliada, né? Então, as estações periféricas poderiam ter o tempo de acesso reduzido em até 25% das estações periféricas até o centro da cidade.